O Ministério Público de São Paulo investiga o pagamento milionário da maior organização criminosa do país para advogados do Partido dos Trabalhadores e para uma ONG do Rio de Janeiro. Mensagens encontradas no celular de um integrante da quadrilha preso em agosto revelam que o dinheiro foi usado para tentar derrubar as restrições a visitas nos presídios federais. Os advogados entraram com ações no Supremo Tribunal Federal e na Organização dos Estados Americanos, a OEA. Esta mansão em Búzios, no litoral do Rio de Janeiro, era o esconderijo de luxo de Décio Gouveia Luiz, o Décio português, braço direito de Marcos Camacho, o Marcola, considerado o líder da facção criminosa. Segundo a polícia, Décio português era o responsável pelas decisões da quadrilha nas ruas. Ele assumiu o posto depois que Rogério Jeremias de Simone, o GG do Mangue, foi assassinado no Ceará em fevereiro do ano passado. Décio foi preso no dia 15 de agosto. O Décio português ele tinha uma função de pertencer a um núcleo que eles denominaram de setor de raio-x. E nesse setor eles têm uma visão de todas as engrenagens do PCC. O celular apreendido com Décio português está sendo investigado pela polícia e pelo Ministério Público de São Paulo. No aparelho foram encontradas mensagens que indicam pagamentos feitos a advogados ligados ao PT e a uma ONG do Rio de Janeiro. O dinheiro teria sido usado para mover ações no STF e na OEA, a Organização dos Estados Americanos, com o objetivo de derrubar uma portaria do Ministério da Justiça que endureceu as regras nos presídios federais. A decisão restringe as visitas ao parlatório e por videoconferência, sempre supervisionadas. Uma mensagem encontrada no celular de Décio português detalha que R$1 milhão foi pago para uma pessoa chamada Nicodemos entrar com ação na Corte Interamericana de Direitos Humanos. Este documento mostra que, em maio, o advogado Carlos Nicodemos, do Rio de Janeiro, que já disputou eleição para deputado estadual pelo PT, ingressou com uma petição na OEA contra a portaria do Ministério da Justiça. Outro trecho da mensagem encontrada no celular revela que R$1,5 milhão teriam sido pagos a um advogado chamado Geraldo. Em 22 de abril de 2019, o advogado Geraldo Luiz Mascarenhas Prado e outros 2 colegas entraram com uma ação no Supremo Tribunal Federal, pedindo a anulação da medida por considerá-la inconstitucional. A ação foi movida pela ONG Instituto Anjos da Liberdade e pelo Partido dos Trabalhadores. No processo, há uma procuração da presidente nacional do PT, Gleisi Hoffmann, para o advogado Geraldo Prado atuar em nome do partido no processo. A mensagem encontrada no celular do braço direito de Marcola aponta ainda que o Instituto Anjos da Liberdade deveria receber R$700 mil. A forma de pagamento acertada com os advogados também chamou a atenção dos promotores. Entrada de R$500 mil para Carlos Nicodemos, outros R$500 mil para Geraldo Prado e o restante parcelado em 8 vezes, totalizando R$1,7 milhão. No fim da mensagem, uma observação dos criminosos. Os R$500 mil que faltam é do Nicodemos e condicionam o pagamento da segunda parte ao êxito na corte. O atual relator da ação no Supremo Tribunal Federal é o ministro Edson Fachin. Em maio, o Ministério Público Federal considerou improcedente o pedido da ONG e do PT. A ação no STF ainda não tem data para ser julgada.
Boa noite. Uma investigação do Ministério Público do Paraná revelou que a maior facção criminosa do país sentiu o golpe depois que os chefes foram transferidos para presídios federais em fevereiro deste ano. Em áudios gravados com autorização da Justiça, o tesoureiro da quadrilha, preso na terça-feira, afirma que as regras estão mais duras agora nesse governo. Segundo o criminoso, o diálogo era mais fácil em gestões anteriores. Com mais de 1.500 presos, a Penitenciária Estadual de Piraquara é um dos maiores presídios do Paraná. Fica a 400 quilômetros de São Paulo. Mas era nesta cadeia que funcionava a tesouraria da facção criminosa paulista. O esquema veio à tona esta semana, depois que a Polícia Federal prendeu 28 integrantes da quadrilha em 7 estados. Escutas telefônicas revelaram o tamanho do faturamento mensal repassado ao comando da facção em São Paulo. O que eu não posso, mano, é ficar parado sabendo aí que tem aí 700 a 800 mil de compromisso e ajudas a serem pagas aí com o comando aí. A voz no celular é de Júnior Nunes Gonçalves, conhecido como Facínora, principal liderança no Paraná, preso na terça-feira. Segundo o Ministério Público Paranaense, ele gerenciava toda a movimentação financeira arrecadada principalmente com o tráfico de drogas. Era tratado pelos outros integrantes como chefe. Nos áudios, Facínora explica para um subordinado qual deve ser a postura de um integrante da facção. Eu aprendi que eu tenho que ver o que eu vou fazer pelo comando, não o que o comando vai fazer por mim. O braço paranaense da quadrilha mantinha ligação em São Paulo com Alexandro Pereira, conhecido como Elias. Ele foi preso aqui na capital paulista e, segundo a investigação, era o tesoureiro nacional da facção. Decidia o que fazer com o dinheiro e tinha ligação direta com a alta cúpula nas prisões. As gravações obtidas pelo Jornal da Record revelam pela primeira vez o impacto que as transferências dos chefes para presídios federais causou na comunicação interna da quadrilha. Nós tirando a liderança, vai dar uma balançada. Vai dar uma balançada por quê? Porque outros vão ter que assumir o lugar daqueles que saíram. Mas só que também tem um ponto de interrogação. Quem vai assumir o lugar daqueles que saiu não tem a autonomia do que saiu tem. Em uma das conversas, Elias fala sobre política. Reclama das ações duras do atual governo e diz que em gestões anteriores o diálogo era mais fácil. Os caras começaram o mandato agora, irmão. Agora que eles começaram o mandato. Já mexendo diretamente com a cúpula, irmão. Que tem na linha de frente. Então, se os caras já começaram a mexer em quem está na linha de frente, os caras já entrou falando que com nós já não tem diálogo não, mano. Se você estava tendo diálogo com outros que estavam na frente, com nós já não vai ter diálogo não. E que esse Moro aí, mano, esse cara aí é um mesmo, mano. Ele veio para atrasar. Ele já começou a atrasar, ele foi para cima do PT. Então você vê que o PT com nós tinha diálogo. O PT tinha um diálogo com nós cabuloso, mano. O PT tinha um diálogo com nós cabuloso, mano. O PT tinha um diálogo com nós cabuloso, mano.